Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, né, eu venho compartilhar mais uma passagem, né, do Evangelho, que está lá em Salmos 37:5, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O que essa passagem de Salmo nos mostra nos faz um convite, né? Que nós devemos ter total entrega e confiança em Deus, né? Ele nos ensina que quando nós colocamos a nossa vida, né? Os nossos planos, as nossas preocupações nas mãos do Senhor, tudo começa a fluir de uma forma diferente, né? Ele vai agir ao nosso favor, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Ele tem o melhor do seu plano para nós, né? Nós não devemos fazer tudo sozinho, né? Nós devemos sempre confiar nele, porque ele é o nosso melhor caminho, né? Ele é o nosso melhor caminho, né? Nós não devemos ficar preocupados se aquilo que a gente fez ou teve realmente algum planejamento, ou se a gente está passando por algum momento de dificuldade, começa a não sair da forma que nós planejamos, né? Mas nós sempre devemos ter essa convicção de sempre confiar nele, né? Que ele vai agir, que nós não estamos sozinhos, né? Nessa busca, em tudo da nossa vida, né? Nós devemos sempre confiar nele, né? Entregar que ele vai agir, né? Ele tem uma promessa muito grande na nossa vida, né? Nós não conseguimos controlar tudo na nossa vida, mesmo que a gente pode até tentar, mas não, a maioria das vezes pode acontecer de não dar certo, né? Então, Deus, ele tem todo o controle da nossa vida, né? Nós sempre devemos ter sempre a confiança nele, né? Lançar esses fardos, essas ansiedades, ou mesmo preocupações, ou qualquer outra coisa que nos está tentando nos impedir de confiar nele, a gente deve lançar fora, né? A gente sempre deve colocar tudo nas mãos dele. Ele vai fazer tudo no devido tempo, né? Nós não devemos ter pressa, nós não devemos fazer da nossa maneira, né? E sim, simplesmente fazer da maneira de Deus, né? Que ele tem algo melhor para nós, né? Ele não age na pressa, ele não age na pressa, ele age simplesmente com cautela, né? Ele age simplesmente no tempo dele, né? Então nós devemos ter sempre esse ato de dependência dele, né? Nós não devemos desistir, né? Mesmo que alguma coisa comece a dar errado, a gente simplesmente deve orar, meditar sempre na palavra de Deus, se entregar totalmente, totalmente, eu falo 100%, né? Porque quando nós confiamos em Deus, entregamos tudo da nossa vida para Ele, começa a fluir de uma forma mais natural, né? Ele vai cuidar de tudo, né? Então, a confiança em Deus, sempre existe algo, deve estar sempre fazendo a conexão com a paciência, né? Deus já nos deu uma virtude da paciência, né? Então nós devemos ter sempre essa paciência de esperar, né? Não agir quase no ato da loucura, né? Ele tem uma promessa, ele vai abrir todas as portas, né, que estão fechadas. Então a gente sempre deve ter essa confiança nele, né? Lançar todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, qualquer outra coisa que está nos incomodando muito, nós devemos simplesmente entregar nas mãos dele, né? Que ele vai agir. Então, porque se a gente ficar muito preocupado ou qualquer angustiado, a gente não vai conseguir resolver muita coisa, né? Então, sempre quando nós confiamos, nós entregamos de verdade,
todas as nossas ansiedades ou qualquer outra coisa sobre ele, ele vai agir, né? Ele tá ali para nos ajudar em todos os nossos momentos, né? Então vai ter momento ali que a gente vai passar por algum momento de incerteza, de dificuldade, mas provavelmente é muito natural, né? Então nós devemos ter sempre essa convicção que ele vai agir, né? Ele vai agir tudo no devido tempo, né? Os planos dele são maiores do que os nossos, né? Então nós não devemos ter pressa, não devemos ter ficar preocupado se aquilo que a gente até planejou no começo não vai acontecer de imediato, né? Mas quando nós entregamos, nós confiamos totalmente em Deus, confiamos simplesmente nas promessas que Ele vai cumprir, tudo na nossa vida. Eu sei que algumas coisas não vão acontecer de imediato, né? Pode até ser que algumas coisas ou outras vão acontecer de imediato, né? Mas nós devemos tirar esse peso das nossas costas, né? Entregar esses fardos, essas preocupações nas mãos do Senhor, né? Que ele tem o controle de tudo, né? Ele vai agir tudo no devido tempo, né? Nós devemos ter essas verdades, né? Nós devemos realmente entregar nos caminhos dele, né? Nós não devemos o segredo não é voltar, não é tomar essas preocupações para nós mesmos, porque quando nós tomamos essas preocupações para nós mesmos, nós ficamos ainda mais preocupados, né? E a gente não consegue achar uma solução definitiva para enfrentar todas essas preocupações, todas essas lutas diárias ou qualquer outra coisa que está nos incomodando, né? Mas quando nós colocamos plenamente essa verdade de confiar, de entregar, de orar principalmente para Deus e pedir, Ele é a nossa melhor resposta, né? Não, então, através da palavra de Deus ou através mesmo da oração ou qualquer outras coisas, nós devemos pedir e simplesmente confiar em Deus, Ele vai fazer, né? Então, mesmo que a primeiro momento a gente não vai entender o porquê que a gente está passando por aquele problema, Deus é a nossa solução, né? Então, quando nós continuamos seguindo esses ensinamentos, que nós devemos sempre confiar em Deus, entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias ou qualquer outra coisa nas mãos dele, ele vai fazer, né? Ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida, né? Então, nós devemos ter sempre essa convicção dessa promessa, né? Porque tudo que ele faz, ele cumpre, né? Ele cumpre tudo no devido tempo, né? Ele vai fazer. Então, a confiança, ela exige paciência, existe perseverança, existe cautela também, existe qualquer outras coisas. Qualquer outras coisas que ele vai nos ajudar tudo no devido tempo, né? Então, ele vai abrir também todas as portas que são fechadas. Então, nós devemos sempre refletir nessa verdade, né? Eu sei que muitas vezes é muito difícil confiar em alguma coisa, né? Então, quando nós confiamos, nós entregamos os nossos planos para Deus, é a melhor escolha, é a melhor decisão que nós podemos tomar, né? Então, nós devemos sempre permitir, né? Que Ele nos conduza, né? Para tomar as melhores decisões, porque assim nós estamos reconhecendo que nós
que ele tem um papel muito importante na nossa vida, né? Então, quando você precisar de alguma coisa, se estiver passando por algum momento de dificuldade, ou você for tomar alguma decisão, procura ouvir sempre a voz de Deus, né? Quando você ora, pode ser uma oração simples, ou uma oração mais curta, ou uma oração, se você tiver o hábito de orar com mais frequência, pode até ser uma oração com as suas próprias palavras mesmo. Deixe Deus falar com você. Então, deixa Ele te guiar para tomar as melhores decisões, né? Nós devemos ter sempre essa intimidade com Ele, né? Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós confiamos e entregamos, nos enchemos, a maioria das vezes, de fé e de esperança, né? De perseverar, sempre seguindo os seus ensinamentos, né? E Ele tem muito a nos ensinar, né? Então, nós devemos ter sempre ter essa confiança necessária para nós dividirmos todos os nossos sonhos com Ele, né? Que Ele vai realizar todos os nossos sonhos, né? Ele vai fazer muito mais do que a gente imagina, né? Até mesmo o que a gente não pediu, Ele vai fazer, né? Então, nós devemos sempre confiar nele, né? E era isso que eu queria falar, passar essa mensagem para vocês, e que reflitam muito nessa passagem. Eu acredito que vai edificar muito a vida de vocês. Um abraço.